Que lindo, Mauro. Agradecido compartilhar. Não conseguimos colocar a gravação a tempo, mas com certeza está valendo para quem pôde acompanhar. Bom, estamos aguardando um pouquinho enquanto todos chegam, né? Gostaria de perguntar se já poderíamos assumir os nossos guardiões. Então, o guardião do tempo, o guardião das mãozinhas, quem poderia estar assumindo? Vou, então, fazer uma explicitação. O guardião do tempo é aquele que nos ajuda, porque nós temos uma hora de reunião, né, de encontro, então, ajuda a falar para nós, né? Olha, vocês gostariam de 5 minutos para cada dinâmica, ou 15 minutos, e quando der uma hora, está informando que fechou o tempo. Quem poderia estar assumindo? Estão todos conseguindo me ouvir bem? Fernanda, você pode nos ajudar? Eu vi. Ser a nossa guardiã. Eu posso ser guardiã da mãozinha. Do tempo eu não me sinto tão segura ainda, mas se precisar, posso também. Está ótimo, Fernanda. Então, temos uma guardiã da mãozinha. Quem poderia assumir a guardiã do tempo? Bom, a Tina está assumindo a guardiã do tempo. Agradecida, Tina. Bom, então estamos com a nossa organização. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Boa tarde para quem está chegando agora. Bom dia. Então, tudo certo. Amigo Zé, você já gostaria de fazer a colocação? Bom dia a todos e a todas. Hoje eu tenho alguns assuntos para ver convosco, mas estou muito bem acompanhado e certamente aqueles que estão aqui, ou melhor, com quem eu estou, não estão comigo, é que estou com eles, não é? São pessoas que têm desenvolvido projetos, temos aqui professores de escola pública, temos aqui boa gente como todos aqueles que aqui estão. Então, gostaria de falar convosco sobre autonomia e sobre aquilo que vai ser objeto das minhas cartinhas da próxima semana, que é o fazer. Então, em relação à autonomia, aos contratos de autonomia portugueses, ou termos de autonomia brasileiros, o que eu diria é que é indispensável, já tenho falado isto várias vezes, que eles sejam entregues às direções das escolas, dos agrupamentos, a todos as secretarias, enfim, para que tenham conhecimento daquilo que vai acontecer nas próximas comunidades de aprendizagem. O modelo do termo de autonomia já foi divulgado, basta que o examinem, vejam se faz sentido no lugar onde vós estáis. Eu não sei se algum dos meus companheiros aqui quer falar um pouquinho sobre o termo de autonomia. Sim? Não? Nós estamos aqui numa situação caricata, depois eu vos explico. Então, alguém quer falar um pouquinho sobre o termo de autonomia? Não. Pronto, quando quiseres, basta entrar, tá bom? É o artigo 15º da LDB. Então vamos ouvir a Tina. Bom, o termo de autonomia ele é baseado na LDB, no artigo 15º, que fala sobre autonomia pedagógica, administrativa e financeira das escolas. Então, está na lei, as escolas públicas e privadas têm esse direito à autonomia. Zé? Se uma escola ou um projeto não dispõe de autonomia, tem os dias contados. São tantos obstáculos que nós teremos mesmo de assumir um termo, um contrato, porque no Brasil é um termo, escola é um contrato, que nos permita estabilidade, que nos permita ter futuro. Foram não centenas, mas milhares de projetos que em cerca de 50 anos eu acompanhei. E por não terem um termo de autonomia, o contrato, todos desapareceram, ou quase todos.
Resta meia dúzia. Então, como disse a Tina, esse termo de autonomia no Brasil está enquadrado no artigo 15º. Em Portugal, está enquadrado no artigo 48º. Então, estamos dentro da lei. Sobre esta questão do termo de autonomia, alguém tem alguma pergunta para fazer? Então, enquanto não há ninguém para fazer perguntas, eu recomendo que estudeis a lei de diretrizes e bases, a lei de bases de Portugal, para procurardes, eu já tinha dito isto antes, mas é sempre bom lembrar, para verdes quais são os artigos que nos permitem desenvolver este projeto. E já agora, ver quais são os artigos da lei que estão colocando a escola instrucionista fora da lei. Posso dizer-vos que são muitos e que tudo aquilo que vamos fazer está dentro da lei. Na próxima semana, não sei se haverá alguma pergunta sobre isto. Bom, um termo de autonomia, um contrato de autonomia, pressupõe alterações no regimento interno das escolas ou no regulamento interno das escolas em Portugal. Porque para haver autonomia não pode haver órgãos unipessoais. Só pode haver órgãos colegiais. Porque, já disse também, mas importa lembrar, que o diretor de escola, se houver diretor, quer seja indicado, quer seja eleito, ele tem dever de obediência hierárquica. Significa que, recebendo uma ordem, tem de aplicar essa ordem, mesmo que não concorde com a ordem. Portanto, não há autonomia. Na Escola da Ponte, nós criamos 3 órgãos: o Conselho de Projeto, o Conselho de Gestão e o Conselho de Direção, para além da Assembleia Geral dos Pais. O Conselho de Gestão é aquele que põe em prática o projeto, isto é, tem os coordenadores de área, que depois vamos ver o que isso é, e tem membros da direção participando. O Conselho de Projeto é constituído só pelos educadores tutores. E o Conselho de Direção é constituído pelos coordenadores do Conselho de Gestão, mais elementos da comunidade, e a maioria é de elementos da comunidade. Então, se o Ministério, uma Secretaria, impõe algo, não vai achar um diretor, vai achar uma comunidade. E a comunidade não é funcionária do Estado. Então, nos casos em que o Ministério ou as Secretarias queiram impor algo, quando chega à posse do Conselho de Direção, a comunidade que está em maioria pergunta ao Conselho de Gestão e ao Conselho de Projeto se aquilo que é imposto se deve ou não ser feito. Se o Conselho de Projeto e o Conselho de Direção de Gestão estiverem de acordo, cumpre-se. Se não estiverem, dizem ao Conselho de Direção para meter aquela imposição na gaveta, porque não cumpre. Isso chama-se dignidade profissional. Isso chama-se reelaboração da cultura profissional. Não poderemos ser funcionários, teremos de ser educadores. Claro que o modelo que nós temos de escola, esse modelo da sala de aula, da turma, ele é originário, não é, como sabeis, da Prússia, da Revolução Industrial da Inglaterra, e ele é hierárquico, autoritário, moral, intelectualmente corrupto. Eu poderia dar exemplos de cada uma delas, mas prefiro não fazer para poupar tempo. Mas peço-vos que estejais atentos e atentas à publicação das próximas cartinhas, que todos tenham acesso às cartas, porque elas vão ser bem incisivas. Para além da questão da autonomia, eu arrisco já entrar na segunda parte daquilo que eu pretendo hoje fazer e dizer, e peço aos meus companheiros que estão aqui à volta, meus companheiros, para em qualquer momento considerem útil, pertinente entrarem, que façam um sinal e que falem, tá bom? Então, na próxima semana, este vosso amigo vai estar em escolas de uma Secretaria de Educação. Vai estar em escolas da Secretaria de Educação porque foi solicitado criar uma rede de comunidades de aprendizagem nesse município.
Na semana passada estive em todas as escolas. A partir de segunda e até quarta vou estar nas 3 escolas para trabalhar com criança, adulto, aquilo que é o embrião de uma tutoria. Também estarei nessas escolas e numa outra escola onde as crianças das famílias da comunidade onde eu estou a viver foram matriculadas. Nessa escola vai ser criado o primeiro círculo de aprendizagem de proximidade. Depois, se quiseres, explicarei o que isso é. E vamos para lá para que as nossas crianças matriculadas em escola pública tenham acesso àquilo que a escola oferece, inclusivamente a alimentação, os materiais, a biblioteca, que está sempre vazia. Nas outras escolas desta secretaria, vamos introduzir também círculos de aprendizagem, pelo menos em 3 dessas escolas. Círculo de aprendizagem de proximidade. E, junto à nossa comunidade, vamos criar uma comunidade de vizinhança, com famílias da região, próximas, que tenham filhos e que os pais queiram realmente que eles tenham uma educação que merecem. Dentro dos círculos de aprendizagem, são criadas tutorias. Essas tutorias funcionam, como já vos expliquei, mas podereis ver depois nas cartinhas. Aliás, já publiquei sobre isso, mas vou repetir. Funcionam a partir da pergunta. Nós iremos desenvolver o currículo de base tridimensional, perguntando, antes de mais nada, fazendo perguntas da comunidade. Vamos começar pelo currículo de comunidade. Claro que não vai haver separação entre os 3 currículos. Eles apenas têm características diferentes, mas eles agem permanentemente em conjunto. Para começar o currículo de comunidade, as nossas crianças, eu estou a falar daquilo que eu faço, não vos esqueçais. Ou melhor, que a Bruna, a Marcela e a Fernanda fazem, que são as tutoras. Elas vão, a partir de segunda-feira, fazer o levantamento da comunidade, fazer a topografia dos espaços, saindo do espaço de vida para o espaço da rua, observando o que lá se passa, quais são as pessoas que por lá passam, se vivem ali, de onde vieram, que saberes eles dispõem, que tecnologias sociais, que experiência, que tradição, que problemas, que necessidades eles têm. Procurar as crianças que vivem ali perto para com elas fazerem o círculo da proximidade. Depois vão chegar a um lugar chamado Orla do Marinho. Eu estou a falar daquilo que estamos a fazer. Não vos esqueçais que isto não é blá 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 teórico. Isto é uma nova construção social que dentro de 20 anos em todo o mundo haverá. Lembramos do que eu vou repetir. Daqui por o máximo 20 anos, não é só essa secretaria, nem só o Brasil, nem só Portugal. Em todo o mundo será assim, ou melhor. Porque isto é aquilo que é possível fazer neste momento. Uma escola pública que a todos atende e a todos garante o direito à educação, a uma educação integral. Então, as nossas crianças vão até à Orla do Marinho, depois vão até a Cónigo Batalha, que é o nome, estou a dizer nomes de lugares, e vão conviver com as crianças dessa escola, vão para a cantina, vão para a biblioteca, levando perguntas. Em comunidade de aprendizagem não há temas, não há projetos preparados para os alunos. Há projetos construídos com crianças, jovens e adultos, a partir das necessidades, das e sonhos de cada um. E as perguntas da comunidade poderão ser: que ruas passamos? Quais são o nome das ruas por onde passamos? De onde vem esse nome? O que é que acontece nas ruas? Tem árvores? Que árvores são?
tem animais, as pessoas, quem são? Já falei há pouco. Chegando à orla do Marino, vão deparar com uma lagoa poluída e um córrego que é um esgoto. E vão perguntar porque é que cheira mal, e porque é que aquele córrego está tapado, e porque é que não há abastecimento de água público, porque é que não há drenagem de águas, porque é que não há tudo o que possam perguntar. Eu estou a falar em perguntas para desenvolver projetos de desenvolvimento humano e desenvolvimento local. Porque as pessoas pagam impostos, têm direito a ter aquilo que qualquer prefeitura tem de dar. E eu tenho experiência disso quando fui prefeito. A terra para onde eu fui não tinha drenagem de água, não tinha saneamento, não tinha nada. Hoje tem tudo. A partir da iniciativa de uma escola, meus amigos. Uma escola. Atribuem ao Paulo Freire uma frase que não é do Paulo Freire. É do meu amigo Brandão, que foi discípulo de Paulo Freire, companheiro de Paulo Freire, que diz que a educação não muda a sociedade, muda as pessoas. E que as pessoas mudam a sociedade. Pois bem. E se a sociedade não mudar a educação? Se a sociedade não mudar a escola? Então a escola não muda as pessoas. E as pessoas não mudam a sociedade. E a sociedade não muda a escola. E a escola não muda as pessoas. As pessoas não mudam a sociedade. E a sociedade não muda a escola. Pois é. A educação é dever da família, sociedade e Estado, através da escola. Qual é a instituição onde a ruptura com o velho modelo pode ser feita? Só há uma. A família. A família continua a reproduzir o modelo familiar tradicional. E hoje já não é a família tradicional que existe. 1/4 das famílias brasileiras é monoparental. Então, qual é a outra instituição? A sociedade? A sociedade é um conjunto desarticulado, sobretudo a sociedade brasileira, dividida. Então, é a escola. A escola é berço de cidadania, como diria o Anísio Teixeira. E o Anísio Teixeira dizia que as crianças têm que ir caminhando para a escola. Transporte escolar só existe porque há máfias, porque há corrupção. Eu faço afirmações e fundamento. E corro o risco de ser processado, mas não me importa. Então, vamos criar comunidades de aprendizagem. Quando eu falo do termo de autonomia, contrato de autonomia, estou a falar de dignidade humana. Estou a falar de exemplo. Porque se os professores e os diretores não são autónomos, não podem transmitir autonomia aos alunos. Ainda ontem eu ouvi aqui na CONAN falar que condição de democracia social é haver democraticidade dentro da escola. E não existe. Qual é a democraticidade que existe dentro das escolas? Quando o banheiro do aluno não é o mesmo banheiro do professor? Então, nós vamos ter que instalar dispositivos. Na próxima semana. E na próxima semana vamos ter que destacar um dia, pelo menos, eu já ia para 2 agora, mas já me avisaram que é demasiado. Um dia em que nós vamos banir o velho modelo institucionista. António Novo e Pedro Demo, na minha opinião, são os 2 maiores teóricos de Portugal e do Brasil. E eles são muito claros no que escrevem, no que dizem. Sala de aula deve acabar. Nunca mais sala de aula. Sala de aula é o dispositivo central do paradigma da instrução. E a partir da sala de aula vem a turma. E da turma vem o horário da primeira revolução industrial, 50 minutos de aula, mais um tempo da exposição ao sol. Valha-me Deus, que agora nem isso, porque a criançada pega no celular, no telemóvel e fica ao intervalo a bater tecla. Então, na próxima semana, escolhei um dia e nesse dia acabei com a sala de aula. Instalai dispositivos
Eu, quando te digo isto, eu já fiz. Eu não sou mais que os outros. Eu sou frágil, como qualquer ser humano. Mas uma coisa é acomodar-se, outra é tomar uma decisão ética, que não nos envergonha como educadores. Porque quem está a dar aula e sabe que não ensina a todos, se continuar a dar aula é um crápula, não é professor. Eu hoje até estou calmo. Eu não estou zangado convosco. Estou zangado comigo. Um dia, na próxima semana, onde se liberta a escola dos atavismos todos e mais algum. Então vamos criar acordos de convivência. Vamos criar grupos de responsabilidade. Vamos criar o embrião de uma assembleia de alunos. Vamos criar uma caixinha de segredos para evitar que haja suicídios do menino. Vamos criar roteiros de estudo. Mas, para já, roteiros de estudo do currículo de comunidade. Vamos descobrir o que rodeia o prédio da escola. Vamos descobrir o que está mais próximo da nossa casa. Vamos criar vizinhança. Vamos dar oportunidade às escolas de fazer aquilo que há muito tempo deveriam fazer. O resto vai estar nas minhas cartinhas e vai estar nestas pessoas que estão aqui comigo, que já fizeram um percurso, já defrontaram dificuldades. Eu gostaria que eles se manifestassem neste momento para depois passarmos a pergunta e respostas. Então, amigo Mauro, parece que quer entrar. Eu vou desligar o meu aparelho e vamos escutar o amigo Mauro. Mauro, pessoal, quanto tempo a gente vai ter de fala? Quanto tempo a gente vai destinar para as falas, para as perguntas? Quanto quiser. Então tá bom. Mauro, é contigo. Amigo Zé, esse chamado à lei, a observação da lei, ele é tão simples e ele é tão dramático. E o que eu gostaria de insistir, assim, da minha parte, a minha percepção, é que esse valor da autonomia, ele precisa ser percebido primeiro em cada um, ou seja, cada educador, aprendiz, precisa rever aquilo que faz por repetição, por medo de uma ameaça, e aquilo que faz por convicção, por adesão a um valor, por percepção própria da realidade. Então, eu considero um grande desafio, porque nós nos acostumamos na infância. Deixa o vídeo que está falhando. Nós acostumamos, fechei o vídeo para facilitar. Nós acostumamos não só na infância, mas ao entrar na sociedade, a dois impulsos. Primeiro, o impulso de conformidade, né? E a gente pode reparar isso em qualquer agrupamento humano, a ideia de que a gente olha como os outros estão se comportando para não despertar uma diferença. E o outro é a rejeição à ameaça, ou seja, muitas vezes essa distinção ela é entendida como um risco social e ela recebe uma ameaça que nos deixa, enfim, com medo. Esses dois elementos, eles condicionam uma grande parte dessa e determinam essa insensibilidade, porque quando o Zé Pacheco nos lembra que a autonomia é um direito, nós, como educadores, devemos entender também que ela é um dever, né? Ela é um dever a ser exercido com dignidade a respeito do que a gente percebe, e também é um dever nosso instilar a autonomia, reconhecer e valorizá-la, porque sem ela o processo educativo é uma falácia. Ele é frágil, ele é insuficiente, ele é essencialmente uma mentira. Por isso, a minha tentativa de perceber em mim mesmo e de incentivar com quem eu converso para entender como fomos habituados a reproduzir e não a pensar e agir de forma autônoma.
Então, amigo Mauro, há pouco eu falei que este modelo educacional, vou chamar-lhe assim, instrucionista, ele é hierárquico, autoritário, moral e intelectualmente corrupto. Ele está construído segundo patamares de reconhecimento de saber. Então, a escola reflete exatamente essa sequência de níveis que são desde a creche até ao ensino dito superior. Eu não sei o que é. Penso que tudo é superior e inferior ao mesmo tempo. E dentro desse escalonamento existem castas. Por exemplo, um diretor ganha mais que um professor. Um professor mais antigo ganha mais que um professor mais novo. Há professores contratados e professores em precária colocação. Há professores substitutos e professores... Há todo um divisionismo que leva à funcionarização. E nesse contexto não existe autonomia. A autonomia é um conceito relacional. De ontem eu falei disso. A autonomia não é trabalhar sozinho, não é viver sozinho. A autonomia, ser autónomo, é saber reconhecer a existência do outro em si mesmo. Está tudo escrito na teoria. Na teoria é tudo fácil. Mas eu sei o que estamos a passar na minha comunidade. Uma comunidade de aprendizagem é uma escola, também, porque é pública. É uma escola que não tem apenas seres humanos entre os 4 e os 20 ou 21. São seres humanos desde o 5º mês de gravidez, ou 20 anos antes de nascer, até à morte, ou ao desencarne. E, portanto, na comunidade onde eu estou, o Evaldo, que nos está aqui a seguir, permacultor, escultor, ele é participante, ele é tutor e tutorando. Somos todos tutores e tutorandos. A Bruna, que é pedagoga, também faz parte. Ela já tem 30 anos. Vamos começar a perceber isto. Que existe uma coisa chamada Acordo de Jontian, que é a educação ao longo da vida. E que o Brasil subscreveu essa declaração. Assim como subscreveu a Declaração de Salamanca, assim como existe a cidade educadora, que também aderiu, tudo isso, e também aquilo que está na lei, voltando à lei, nos permite fazer esta nova construção social. Vou repetir, nova construção social. Não são projetinhos para juntar no instrucionismo. Não são paliativos no instrucionismo. Então, na lei portuguesa, eu não preciso mais do que 3 parágrafos do artigo 48º. Não é preciso mais nada. Basta esses 3. E um deles fala exatamente da necessidade da autonomia e da gestão democrática. Outro fala que o professor deve morar, residir no lugar onde trabalha. Está lá escrito. Então, por que é que há agora greves em Portugal para rever o sistema de concurso e colocações? Para quê? Está na lei. É só aplicar a lei. E também está na lei, no artigo 48º, que nas decisões de política educacional, eu nunca me canso de lembrar isto, os critérios de natureza administrativa e burocrática não se devem sobrepor aos de natureza científica e pedagógica. Onde eu ergo o meu dedo autoritário é porque já não aguento. Não aguento autoritarismo. Então, meus amigos e minhas amigas, eu estou calmo e espero que estejam também. Porque vão aparecer diretores de agrupamento que não são uma Adélia ou outros. E que vão dizer que não é possível. Não pode. Que a lei não deixa. Que vão para o rei que os partam. E se algum se opuser, vai parar no Ministério Público. E vou parar esta ladainha agressiva. Nunca mais um educador irá para o divã do psiquiatra por minha causa. Nunca mais aparecerá um projeto. E
Ou, porque há duas formas de acabar com os projetos. Ou é extingui-los ou neutralizá-los. Por exemplo, a Escola da Ponte está neutralizada neste momento. Já não é inovação, mas vai voltar a ser. Ou duvidam deste dedo autoritário? É o que me faltava. Vamos lá. Na lei brasileira também existe regulamentação e lei que nos permite fazer isto. Porque as escolas brasileiras do institucionalismo estão fora da lei. Se alguém tem uma opinião diferente, faça favor de emitir. Então, mas se explicar a opinião diferente, vai ter que fundamentar na lei e na ciência. Então temos o artigo 12º, 13º, 15º, que a Tina falava há bocadinho, temos o artigo 23º e temos, sobretudo, uma coisa chamada projeto político-pedagógico. Quando eu vou a uma escola e pergunto por projeto político-pedagógico, como aconteceu agora com a nossa comunidade, é um documento interno. Ou então dizem, está em transformação ou revisão. Está sempre em revisão ou é interno. Mentira! O projeto político-pedagógico ou o projeto educativo português são instrumentos de trabalho e são públicos. Ninguém pode ocultar. Se oculta é porque não tem. Se oculta é porque não faz. Se oculta é porque nem sequer sabe o que está lá escrito. Eu pergunto a muitos diretores de escola, o que é que diz no projeto político-pedagógico sobre isto e isto? Não leu, não sabe. Pergunta a um professor, estou cá há 3 anos e ainda não li. O que é que eles estão a fazer? Então, meus amigos, mais agressividade. Se num projeto político-pedagógico está escrito, vamos fazer dos nossos alunos cidadãos autónomos, responsáveis, até que partam, na prática, a sala de aula é exatamente o contrário de cidadania, é o contrário de autonomia, ou seja, estão em conformidade com os contornos de um crime chamado falsidade ideológica, que é punido por lei. Eu estou assim, estão a ver? Estou velho, resinho, insuportável. Porquê? Basta vez. Então, vamos passar a outra dúvida, outro pedido de ajuda, esclarecimento. Até podem xingar, já disse, não importa nada, até gosto. Vamos lá. Tem 2 mãozinhas aqui. Tem 2 mãozinhas, vá lá. Mãozinha. Luiz. Luiz, Sim, olá, pode falar sua pergunta. estão-me ouvindo? Estão-me ouvindo todos aí? Estão-me ouvindo bem ou não? Estamos Olá, ouvindo, professor. baixinho, mas estamos ouvindo. Ok, vou desligar a câmara então. Olá, professor, olá a todos aí no Brasil, olá a todos em Portugal. Eu já me tinha apresentado há uns tempos atrás, sou diretor de uma escola pública em Lisboa, portanto está aqui um diretor, professor, pode xingar à vontade. Eu queria só fazer um paralelo com aquilo que o professor estava a dizer sobre a autonomia. Eu conheço bem a autonomia em Portugal, ela é pouca, mas é suficiente para se avançar, é suficiente para se dar passos. O professor estava a dizer que provavelmente é preciso órgãos colegiais. Ora, o diretor, neste momento em Portugal, é um órgão unipessoal. No entanto, aqui, no meu contexto, o diretor é aquele que mais força está a fazer para que a sala de aula deixe de ser sala de aula e para que a comunidade passe a ser um cenário de aprendizagem ativo. Portanto, eu temo que a autonomia aqui seja prejudicial, porque eu tenho um grupo de pessoas que está comigo, um grupo de pessoas cujo professor conhece a Magda, e entre outras, que está a avançar para um projeto que não tenha nada de tradicional, nem que seja baseada em educação, baseada em instrução. Nós temos discutido isso e eu espero que o professor venha discutir connosco brevemente. E eu acho, muito concretamente, que um contrato de autonomia neste momento aqui só vinha atrapalhar. Temos que dar exemplo aos outros para que depois sim possamos trazer mais gente connosco. Ok, professor? Ok, Luís. Só que tu és um ser em vias de extinção. Tu, a Adélia e outros diretores de agrupamento,
E não é para eles que eu me dirijo, é evidente. Aliás, em relação a ti, só posso sentir admiração e agradecimento. Então, quando tu dizes que introduzir agora um contrato de autonomia pode criar problemas, olha que é bem o contrário. O grupo de teu e da Magda e os outros, eu sei que vão ser capazes de fazer na Manuel da Maia aquilo que há muito tempo todos deveriam ter feito. Mas, se não tiveres um contrato de autonomia, vai ser muito difícil. Tu vais ter uma digeste logo a complicar-te as meninas quando souberem que tu não estás, que tens um grupo que não está a trabalhar como eles querem. Depois vais ter, espero que não, mas posso dar-te um exemplo muito concreto do contrato de autonomia que nos traiu. Por exemplo, o João Costa, eu gosto dele, é uma boa pessoa, mas ele tem uma cambada de burocratas lá no Ministério que acabam contigo em pouco tempo, ok? Porque utilizam a regulamentação que utilizam nas escolas que não têm autonomia. E tu não tens. Então, se o decreto-lei da autonomia de 97, eu não falo dessa porcaria que fizeram, e já vou dizer porque é que é porcaria, fizeram depois disso. Se nós temos um decreto que João Barroso construiu a grande custo, então vamos utilizá-lo, porque a Escola da Ponte, como tu sabes, foi a primeira a celebrar um contrato de autonomia e previa nesse contrato que pudessem escolher os professores através de concurso universal. Tudo com parâmetros, critérios, tudo direitinho, como manda a lei. Só que, Sei disso. passados meia dúzia de anos, um infeliz de um membro do Conselho Nacional de Educação fez um parecer para uma nova lei da autonomia. Porque a lei de 97 previa órgãos colegiais. Ou melhor, opção. Só que depois a criação dos centros educativos, os centros educacionais, levou a que essa lei nova, que é de 2007, voltasse a ser o diretor o único órgão de direção. Através de candidatura aos agrupamentos, que tu sabes muito bem como é. Pois houve um senhor que agora está no governo, que era na altura da Direção Regional de Educação do Norte, que com alguns políticos sem escrúpulos contrariaram a decisão dos pais da Escola da Ponte, retiraram o direito de escolher os professores e mandaram as pessoas para o outro lado do rio, desenraizando, destruindo o projeto, neutralizando. Porquê? Porque o que dizia no contrato de autonomia, e que eu penso que ainda diz, é que qualquer alteração ou qualquer cessação do contrato só poderia resultar de duas medidas. De acordo entre as partes, Ministério e Escola ou Agrupamento, ou uma avaliação externa negativa. Pois já foram feitas para aí meia dúzia de avaliações externas, são todas positivas, de excelência. E que eu saiba, a Escola da Ponte nunca disse para acabar com o contrato. Então tu estás a ver que mesmo com o contrato, os burocratas não nos deixam em paz. Luís, professor, nunca deixarão, mas o que é facto é que nós podemos romper essa tradição política em Portugal, e eu vou avançar, já lhe disse, nem que seja para fazer um levantamento de rancho, é uma expressão que existe aqui em Portugal, nem que seja para fazer um levantamento, sim, e mostrar a todos que nós temos gente mais competente e mais capaz de pensar pela sua cabeça nas escolas do que nos gabinetes do Ministério. Eu já disse isto várias vezes em reuniões da Câmara e em reuniões com o João Costa, que é uma pessoa que eu admiro em termos de política pedagógica, mas não faz aquilo que pode fazer. Então o que eu quero é que esta gente que está comigo aqui, ainda há 2 dias aqui atrás, eu não vou falar muito mais, o meu Conselho Geral me deu luz verde para avançar e me deu 4 anos mais, reconduzindo-me para eu pôr em prática este projeto. E, portanto, vamos a ele
contra tudo e contra todos, trazendo os pais connosco, professor. E o professor tem que vir ver isto um dia, está bem? Eu vou estar aí convosco. Vós até aí ficar fartos da minha presença e de me mandarem embora. Vou estar aí 5 dias. Ok. É verdade. Obrigado. Olha, Luís, e tu farás o que vós decidires, mas eu vou dizer-te que já ajudei a fazer milhares de projetos, milhares, em vários países. E desses milhares resta meia dúzia. E o que aconteceu foi que houve muitos Luíses moços que se converteram em heróis e vítimas. Ouviste? Eu não quero que tu sejas herói nem vítima. Quero que tu sejas um diretor com consciência da necessidade e com coragem para mudar. Sim. Mas eu te vou proteger até mais não, porque eu estou fora, já não sou nada e sei muito bem como é que se lida com o ministro. Então te prepara, porque como tu disseste, vai haver um levantamento de rancho. Vai. Aqui diz que Não é fala mal, o grito professor. de Ipiranga. É o grito de Ipiranga. Eu sei. Eu só É quero isso ser mesmo. herói da minha consciência, está bem? Mais nada. E é isso que vou fazer. Obrigado, professor. Nada, Luís, foi um prazer. Mais alguém? Virgínia. Olá, bom dia. Eu abri a câmera só para me apresentar, vou fechar para não complicar a internet, que não está muito boa. Eu sou professora de arte do Instituto Federal do Piauí, em uma cidade do interior, com menos de 30 mil habitantes. Esse contexto é importante para chegar à reflexão que eu gostaria de trazer. Eu venho meio que as condições de trabalho me levaram a isso, né, movida por um sentimento de revolta muito grande, eu venho praticando a desobediência docente. Então, nós temos todas essas leis, temos as normas, a instituição onde eu trabalho é uma autarquia supostamente autônoma, né? Mas quando chegou a reforma do ensino médio e a BNCC, alguns estados não aderiram, em alguns estados o Instituto Federal não aderiu a isso, mas onde eu estou, nós aderimos, não só aderimos, como o campus onde eu trabalho foi o primeiro a implementar a BNCC e a reforma do ensino médio. Agora nós temos cursos modulares, e eu fui uma voz única, né? Então, fui vencida, assim, de forma absurda, de nós não aderirmos. Mas é preciso a obediência que a gente sabe que existe, né? Então, essa minha desobediência, venho descobrindo que ela não é uma desobediência às normas, às leis e aos documentos institucionais. Nós temos a organização didática, que define como deve funcionar a educação dentro do Instituto Federal do Piauí. Cada Instituto Federal em cada estado tem a sua organização didática. São muito semelhantes, mas não são iguais. Cada instituto faz a sua. Então, a Pró-Reitoria de Ensino tem uma percepção sobre educação, avaliação, sobretudo avaliação, que é a pedra no meu sapato dentro da instituição onde eu trabalho. Eu não faço avaliações, né? Não tem prova, eu eliminei isso há muito tempo, mas é uma luta, né, constante. E para que eu pudesse não fazer prova, eu precisei praticar, a princípio, a desobediência docente. E venho aumentando, essa desobediência vem crescendo cada vez mais. Então, a reflexão que eu queria ouvir do professor Pacheco, que para mim é um enorme prazer estar aqui, estou me sentindo muito feliz por esse encontro,
é sobre essa relação entre autonomia e desobediência. Será que a gente consegue colocar nossa... Será que a gente consegue ter autonomia sem desobedecer? Porque os documentos institucionais não me obrigam a fazer prova. Lá tem diversos tipos de avaliação que, dentro do universo da arte, eu posso lançar mão de qualquer uma delas ou de nenhuma delas. A avaliação, eu acredito que não tem muito sentido dentro da ideia de educação que eu tenho, né? Mas eu sou obrigada ainda, estou tentando descobrir uma forma de mudar isso, ainda sou obrigada a atribuir notas, que é outra coisa extremamente incômoda, que é muito difícil para mim, né? Não entendi. Não. Sim, sim. Bom, então é isso, né? A relação entre autonomia e desobediência. Pelo menos é o que eu venho sendo impulsionada a fazer. Muito bem, Virgínia. Daqui a pouco eu vou dar a voz a quem sabe mais que eu, que está na prática brasileira. Mas tu, no Piauí, já agora eu gostaria de saber, falaste de uma cidade de 30 mil, será Picos, será Oeiras, será o quê? Panaíba? Não? É Valença, fica muito perto de Picos e de Oeiras. Eu sei, Valença eu conheço. Eu já estive aí, em Valência e em Picos. Aliás, olha. fui para Picos por causa do mel, e depois andei por Valência e por outros lugares aí perto. Aliás, bom, adiante. Depois a gente pode conversar. Tens o meu e-mail, não sei se tens, não é? Se lês as minhas cartinhas, podes comunicar, que eu mando uns livrinhos e converso sobre pessoas que podem acompanhar-te, que estão aí, que vivem aí e que eu conheço. Bom, há 50 e não sei quantos anos, este vosso amigo foi ameaçado pela direção da escola, foi ameaçado pela inspeção do Ministério, foi ameaçado pelo Ministério, foi ameaçado por gente lá da cidade, que se começasse a fazer algo diferente, morria. Eu fiz como Gandhi, desobediência civil. É o primeiro grande movimento. Porque perante, ouviram, é alguém que está a ser torturado porque nós estamos dentro de uma universidade. Percebem? Só que esta tortura, pelos vistos, foi mais longe do que aquela que é exercida pelo poder simbólico. Deve ter sido já fisicamente agredido. É a vantagem de estar em direto. Ouviram o grito? Certamente que foi de um aluno. Ou então do professor que enlouqueceu. Eu estou aqui com os meus amigos, isto vai ficar na história. Estão a ver? Se tivesse previsto, se tivesse planejado, não existiria. Bom, mas vamos adiante, Virgínia. Eu te posso ajudar, porque mesmo não sendo cidadão brasileiro, eu tenho respeito por mim, tenho respeito por ti e tenho respeito pelos teus alunos. E, portanto, se estás sozinha, vais estar acompanhada. E olha que eu não sou bom de assoar. Porque quem faz mal a professor tem que saber comigo. Eu fui dirigente sindical, para que se saiba. E quem faz mal a alunos, aí eu... Ouviram o grito? Então ficam sabendo que aquilo que eu faço vai muito além do grito. Tá bom? Pronto. Vamos lá. Virgínia, eu ando muito por aí, posso ir até ao Piauí, até Rima. Posso ir até Valença e comprar lá um mel em Picos. E depois descer, não sei, talvez por onde, mas adiante. Eu lembro de ter ido muitas vezes aí, porque eu ia através do Ceará. Ia pelo Ceará, eu passava por Sobral. E o pessoal não sabia que eu estava em Sobral. E era num tempo em que ainda não sabiam que eu era o José Pacheco. Pronto. E então eu percebi tudo o que se passava em Sobral. Ai, Virgínia, tu estás dentro da lei, como tu disseste. E tu, quando tu dizes que não fazes avaliação, tu fazes avaliação. As artes produziram coisas chamadas portfólio. E a avaliação que hoje acontece, que é, enfim, rigorosa, que corresponde à avaliação formativa contínua e sistemática, que está na lei, é a avaliação para o portfólio de evidências de aprendizagem. E tu fazes isso. Quem está fora da lei é o Instituto. Ok?
Então, Virginia, vamos conversar com calma. Ficas com esta ideia de que tens aqui um conjunto de pessoas que estão aqui à minha volta, que eu vou mostrar. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz as neve. Bom, já sei. A minha fronha não, que é feia, mas eu vou mostrar aqui os meus amigos. Deixa-me só cortar aqui uma coisa. Onde é que está a minha fronha? Já não sei. Conseguem vê-los? Conseguem vê-los? Olha, Sim, todos sim. bonitos, todos. Ai, gente, que coisa boa. A Não ver? estou sozinha. E agora eu vou deixar-vos com a Bia. A Bia é professora de escola pública, está a desenvolver um projeto de embrião de comunidade de aprendizagem. Eu vou virar para ela a minha tela e desejar à Conceição, à Alex e toda essa gente boa que está por aí uma boa semana e que façam o dia da liberdade, o dia da autonomia, o dia de uma nova construção social. E depois vamos refletir sobre isso. Perceberam? Dialética freiriana. Fazer, refletir e fazer. E não refletir, ou refletir, fazer e desaparecer. Não, nós vamos fazer as coisas, vamos pensar sobre elas. A Bia está com a Tina e com o Mauro e com toda esta gente, a Valéria e o Léo, que também estava aqui, foi embora, está na Educação Humanizada, que é um projeto que também está em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Ele agora vai falar convosco, tá bom? Ora, aqui está a Bia, que é uma cara muito mais bonita do que a minha, e falei com ela até ao final deste encontro. Bom dia, pessoal, boa tarde. Eu sou a Beatriz, sou de Mogi das Cruzes. Lá em Mogi das Cruzes a gente está fazendo começando alguns projetos em algumas escolas. Fui solicitada aqui pela Tina para conversar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre o fazer com as famílias e com as crianças. Nós estamos percebendo que o segredo para um sucesso ou para a crescente mais rápida é fazer as coisas com pertencimento das pessoas, e não somente da gente que está dentro da escola, os professores, os diretores, mas também abrir espaço para aqueles a quais a gente atende, que são os pais, as crianças e todas as pessoas que estão no entorno. Então, se eu puder dar alguma dica ou se precisarem da minha ajuda, eu acredito que a gente está fazendo um bom trabalho e sempre pensando nessa questão do pertencimento, de fazer com as famílias e com as crianças. E não tens uma historinha para contar? Tem sim. Tem algumas historinhas. Quer me dar alguma dica de alguma historinha? Por exemplo, as dúvidas que você teve, eles estão ouvindo, fica tranquilo. Uhum. As dúvidas que você teve no ano passado, quais eram as orientações que você recebia? Quando você falava, não sei como explicar para os pais sobre isso. Tá. Você falava, pede ajuda para... Sim, a primeira vez que eu encontrei o Zé presencialmente, eu perguntei para ele como eu faria para atingir as famílias. Ele me falou que mandaria um livrinho, mas que era para eu ter paciência que as famílias viriam. Então, o meu maior receio, acredito que da maior parte das pessoas que tentam transformar a educação, é como as pessoas que estão de fora vão aceitar ou vão entender esse processo, que parece ser muito diferente do que a gente está acostumado. E todas as minhas dúvidas de como acolher os pais, ou de como levar algum projeto, como convidá-los para a escola, sempre recebi orientação da Tina e equipe de perguntar e fazer com as crianças. E isso tem dado muito certo, tem dado bons resultados, a gente está com um acolhimento mais efetivo, já temos pais querendo participar de oficinas na escola, e tudo isso de forma bem orgânica, natural, sem eu precisar ficar convocando, ou sem precisar ficar forçando algum tipo de relacionamento. E aí temos também algumas situações de alunos e familiares que, dentro do processo tradicional, convencional de educação, sofriam fisicamente e psicologicamente. Então, temos alunos, tem um caso específico em que a criança e a família tratavam ansiedade, porque o menino não conseguia ficar na escola de jeito nenhum.
Ele tinha dores no estômago, tomava ansiolítico, não se adaptava, era um menino muito calado, muito fechado, não fazia nenhum tipo de bagunça, mas a forma como o sistema lidava até com os outros fazia com que ele tivesse medo de estar ali. E depois que a gente começou a trabalhar com ele, o acolhimento, o entendimento, projetos por interesse, conhecer a família, conhecer a realidade deles, a mãe dele chegou a me contar que na escola em que ela estava anteriormente, ela foi proibida de entrar na escola porque ela atrapalhava o filho, porque ela queria acolher o filho e não deixavam. E hoje a gente está convidando ela para estar junto com as crianças, então eu acredito que estamos no caminho certo. Esse benefício é só do Bian ou é num contexto mais amplo? Sim, sim. A pergunta da Valéria é que se o benefício foi só da criança ou no contexto mais amplo. Foi eu comentei isso com a Tina enquanto estávamos vindo aqui para o Conani, que eu também era uma professora bem ansiosa e bem preocupada, e que hoje eu sinto que essa tranquilidade de saber que os processos estão acontecendo, ao fato da gente se conhecer, se conectar, é algo que beneficia todas as pessoas envolvidas, a criança, a família, a mim e todas as outras pessoas que também viram o processo acontecer. Tanto que na nossa escola éramos 3 professores e hoje somos 16 professores que aderiram para o programa. Então, conta o contexto da autonomia nessa criança. Tá, 1 minuto. Que a Valéria Obrigada, não quer falar. gente. Bom, nós vamos trazendo pessoas que fizeram para que partilhem convosco o que fizeram e vós partilhais com ele também aquilo que vieres a fazer. Vos agradeço a presença, está a chegar ao final. Não se esqueçam do que eu disse, um dia de liberdade, um dia de acabar com essa sala de aula nefasta. Vão lendo as minhas cartinhas, que eu lá explicarei tudo, tintim por tintim. Fiquem em paz, o Senhor vos acompanhe. Até breve.